Glória a Deus. Peço aos amados que abram vossas Bíblias no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías, capítulo 53, versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Passamos a ler. Diz assim: porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos separados pelo sofrimento que ele recebeu. Irmãos, o tema da pregação de hoje vai ser conflito. Tudo aquilo que bate de frente, que nos distancia do nosso Criador, que nos distancia daquele que nos amou, Jesus Cristo. Aquele que sofreu por nós ele foi caluniado, ele foi traído, ele apanhou, castigo esse que nós merecíamos e não ele, pois ele nada fez para isso. E como a peça aqui retratou, conflitos desde o princípio que nós o enfrentamos. Na criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e fez uma parceira e colocaram dentro de um jardim e disseram: olha, dentro desse jardim você pode comer de todo tipo de árvore, menos dessa, que era a árvore do bem e do mal, do conhecimento e da ciência. Muitas pessoas acham que Deus é mau por ter colocado essa árvore, porque existia duas árvores específicas e Deus disse: olha, você coma dessa, que é a árvore da vida. Se você comer, você viverá para sempre. Mas não coma dessa. Foi uma ordenança, foi um pedido que Deus fez para testar até onde o homem amava a Deus através da obediência. Que é isso que nós ensinamos para os nossos filhos, que quanto mais eles nos obedecem, mais eles nos amam. E quando ele não nos obedece, nós ficamos muito magoados com isso e o castigamos para que ele aprenda e não retorne a fazer mais aquilo. E desde o princípio foi assim. Aquele casal, eles desobedeceram, e daí veio a consequência, que é o pecado. Os animais se tornaram ferozes, as plantas se tornaram venenosas, doenças de todos os tipos alastraram o mundo que antes não tinha, por causa simplesmente da desobediência daquele casal, do pecado. Então Deus, na sua mais suprema sabedoria, ele bolou um plano que se chama o plano da salvação, que ele enviaria Jesus Cristo, que era o próprio Deus. Ele se faria carne, ele se faria homem e habitaria entre nós para sentir os mesmos desejos que aquele homem e aquela mulher naquele jardim sentiram, e mostrar para eles e para todos que são desejos superáveis, que são desejos que você pode combater e vencer. E esse homem foi Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos veio à Terra, habitou entre nós e é conhecido hoje mundialmente. Um homem simples, ele foi rejeitado, como diz a palavra de Deus, por aqueles que o esperavam, que eram os judeus. Ele veio para os judeus. Os judeus, desde o princípio, ele é o povo escolhido de Deus, é os israelitas. Aquele povo que Deus disse: olha, esse povo que é meu. Um povo que ele tirou lá da terra do Egito e prometeu uma terra que manava leite e mel. E por causa da desobediência, esse povo demorou para chegar para essa terra. E esse era um povo ruim, desobediente.
ingrato. Tudo que Deus fazia, todas as maravilhas e obras que Deus operava e fazia, esse povo reclamava, não sabiam agradecer, não sabiam desfrutar daquilo que Deus dava, daquilo que Deus deu. Então Deus se apartou desse povo e através de Jesus Cristo Ele disse para os seus discípulos assim: vá por todo mundo, pregue o evangelho para toda criatura. Aquele que crê e se converter será salvo, e aquele que não crê, infelizmente, será condenado. E essas pessoas somos nós. Somos como se fossem ramificações de galhos que fomos enxertados na árvore principal, na árvore daquele povo que Deus escolheu como dele. E hoje todos temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Mas infelizmente nós nos deparamos com situações como essa representada aqui na peça, que o Criador, Ele cria tudo, Ele dá o fôlego da vida, Ele cria o alimento, Ele cria o prazer, Ele cria o que beber, o que vestir, tudo Ele nos dá, do bom e do melhor. Mas infelizmente às vezes vem o mundo que eu digo são prazeres, diga-se de passagem, desnecessários, e que nos destrói de alguma forma. Psicologicamente, espiritualmente ou mentalmente. Se algo te destrói assim, Deus não se agrada. Então, é uma reflexão também para você fazer e ver se o que está acontecendo na sua vida, o que você está fazendo, ou o que estão fazendo com você, passa por esses três tipos de destruição. Destruição do corpo, da mente ou do espírito. Caso esteja, deixe e corra para Deus, que Ele está te esperando de braços abertos. Mas isso não acontece só conosco, não acontece só nos dias de hoje, aconteceu na Bíblia, aconteceu desde o princípio, foi assim, com a desobediência do primeiro casal, e vem acontecendo. É algo que quando te impacta, que vai de contra você, você pondera se você faria por amor próprio ou por benefício próprio, ou faria ou largaria por amor a Cristo. Um exemplo disso foi Abraão, que ele e sua mulher tiveram um filho depois de muito tempo. Eles eram bem velhos e Deus disse a ele que ele ia ser pai de multidões, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como as areias do mar, não se pode contar. Aí ele disse: mas Deus, como é que a minha descendência vai ser assim? Se eu não tenho filho, já sou de idade, minha mulher também, é impossível. E Deus concedeu a Abraão um filho, cujo nome Isaac, quer dizer sorriso. E era o sorriso de Abraão, aquele menino. Era a felicidade que ele tinha na vida, que foi de um presente que Deus deu a ele depois de tanto tempo, ele pedindo, e Deus o concedeu. Quando já tinha saído das possibilidades possíveis, quando foi para o impossível, Deus agiu. Mas quando Deus deu esse filho, depois dele moço, ele grande, Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, eu quero Isaac para mim. Você vai sacrificá-lo, oferecê-lo de holocausto a mim. Porque antigamente as pessoas ofereciam holocaustos a Deus. Pegavam um cordeiro muito bonito, limpo, perfeito, sem nenhum defeito, e colocavam sobre uma pedra e ofereciam a Deus e o sacrificavam a Deus. Antigamente era assim. E Deus pediu para Abraão fazer isso, mas ao invés do cordeiro, levar Isaac e sacrificá-lo no lugar do cordeiro. E Abraão prontamente disse: sim, Senhor. E levou Isaac, e no momento que ele colocou sobre um holocausto, e disse: Isaac, meu filho, eu vou te sacrificar, porque Deus me pediu, e você veio dele, e você vai voltar para ele. E quando Abraão ia sacrificar, veio um anjo do Senhor e empatou que Abraão fizesse isso. E ali Deus viu a obediência que ele gostaria de ter visto
primeiro casal. De disse faça e ele fez, não faça, não fez. Mas agora se coloque no lugar desse pai, né? Vocês que são pais, vocês devem saber mais do que qualquer um outro aqui. Que pedido duro, né? Que pedido difícil. Será que teríamos coragem de prontamente dizer sim? Na Bíblia não relata pensamentos nem palavras que ele pode ter trocado com sua mulher, ou pensamentos que ele, à noite, durante o sono, ele pode ter pensado várias vezes em relação a isso. Por que Deus me pediu isso? Ele me deu para ele tomar, mas como servo obediente, eu vou fazer. Porque o meu Deus me deu, e para o meu Deus ele vai. A obediência é um ponto fundamental do conflito. Que às vezes algo, como veio aqui, algo foi contra você e você aceitou. Às vezes Deus quer que nós rejeitemos coisas por amor a Ele e que aceitemos fazer coisas por amor a Ele. Quando a gente traz mais para cá na Bíblia, a gente vai deparar com a história de José. José era um menino promissor, não fazia mal a ninguém, mas os seus irmãos tinham inveja de José. E um dia tramaram um plano para matar José. Só que eles não conseguiram matar, então venderam José como escravo. E José foi feito de escravo. Só que ele continuou firme na palavra de Deus e obediente às Escrituras. Ele era uma pessoa... Ele foi vendido por escravo e ele foi para a casa de Potifar. E lá ele era um empregado, ele cuidava das finanças de Potifar e de outros afazeres. E um dia Potifar viajou e a mulher de Potifar ficou em casa. Uma mulher, como descreve na Bíblia, muito bonita e sedutora. E tentou José. Chegou para José, tirou suas vestes e quis se deitar com José. Só que ele era servo de Cristo e ela era a mulher do patrão dele. Só que naquele tempo era normal, caso a dona do escravo quisesse se deitar com ele, o escravo teria que aceitar, porque era a dona que estava mandando. Só que ele viu que aqueles princípios não batiam com os princípios de Cristo que tinha nele, com os ensinamentos que o seu pai deu e que foi passado por gerações até chegar nele. E ele viu que aquilo era errado e ele não se deitou. Então a mulher de Potifar saiu correndo, gritando, dizendo que José tinha feito relações forçadamente com ela. E José foi preso. E na cadeia em todo canto que ele chegava, o exemplo de Cristo transparecia nele. Ele chegou como escravo na casa de um homem, terminou como gerente de suas finanças. Chegou como cativo na prisão, ele se tornou carcereiro. Ele tinha acesso livre para ir, para abrir cela, para fechar cela, para ir para onde quisesse dentro da cadeia. E dali, Deus o tirou e colocou como conselheiro do rei e governador do Egito. E quando os seus irmãos, em um tempo de miséria, estavam vindo para o Egito comprar alimento, eles se depararam com José e temeram, achando que José ia matar eles pelo aquilo que eles tinham feito com José anos atrás. Mas José levantou eles e disse: eu os perdoo, eu os amo, porque vocês são sangue do meu sangue, carne da minha carne, e Cristo habita em mim, e eu perdoei vocês. Outra coisa muito difícil que acontece, que é conflitos familiares. Às vezes as nossas famílias, elas nos magoam mais do que qualquer intrigado faria, ou qualquer pessoa que nos odeie faria. E é uma mágoa profunda, porque é de uma pessoa que você não espera. É de alguém que você, e por tanto tempo, te deu amor, e você deu amor a ela, mas te magoou de uma forma sem palavras. E você tem que, assim como José fez,
mostrou na Bíblia que era possível, você tem que perdoar. Você tem que relevar e voltar a amar aquela pessoa. Embora que dure tempo, porque nós não somos robôs programados para deletar arquivos e colocar um outro. Mas é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia diz. E muitos homens e mulheres aplicaram essas verdades da Bíblia e deram certo. E Cristo nos ensina que é possível. Porque família é o projeto de Deus. Muitas coisas, muitas leis e pensamentos de pessoas surgiram em prol da destruição da família, nos tempos de hoje e também era nos tempos de outrora. Mas nós temos que permanecer firmes nos ensinamentos bíblicos, que nós vamos conseguir vencer. E, meus irmãos, uma coisa é muito difícil você fazer, que é você obedecer a Cristo, com tantas outras coisas que nos satisfaz e que nós temos que abrir mão para servir a Cristo. Mas é uma vida prazerosa demais viver para Cristo. Demais. Você abrir mão de algo para estar com Cristo e Deus falar com você, porque o nosso Deus fala conosco. O nosso Deus fala conosco de uma forma viva, não de uma forma imaginária, ilusória, de uma forma viva. Nosso Deus, Ele fala conosco. Dependendo do nosso grau de intimidade com Deus, Ele se revela ainda mais para nós. E quando Deus olha para você e diz que se agradou daquilo que você fez, de algo de bom que você fez, de algo que você renunciou, seja uma amizade que você deixou porque te prejudicava, seja algo que você consumia e não agradava a Cristo, você largou por amor a Deus e não pelo limite do corpo, porque algumas pessoas são assim, só param de fazer algo quando o corpo acusa que não dá mais, quando é hospitalizado ou alguma coisa do tipo. Mas você largar isso por consciência própria e dizer, eu não vou fazer por amor a Cristo, Cristo se orgulha muito de nós, porque essa foi a forma que Ele pediu para a gente viver, uma forma simples e educada. A gente vê aí no mundo tantas coisas acontecendo, tanta violência, tanta brutalidade, tanta mentira, tanta roubalheira. Todos sabem. O país que nós vivemos é assim. E a Bíblia e Cristo e o reino de Cristo, eu não digo a placa da igreja, eu não digo placa de igrejas, eu digo a Bíblia, eu digo o reino de Cristo, que independe de placa de igreja, independe de nome de igreja. Eu estou falando do reino de Cristo, aquele reino que Jesus Cristo veio e deu aos discípulos e diz, vai por todo mundo pregar o evangelho, independente de outras coisas. Eu estou falando do reino de Cristo. O reino de Cristo, ele nos ensina a ser pessoas educadas, amorosas, calmas, controladas e felizes, né? Felizes. Dizem que o cristão é o povo mais feliz da terra, realmente, porque nós temos alguém a quem recorrer. Quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão na pior, a gente não recorre para coisas consumíveis, para bebidas, para drogas, para algo que a gente viu aqui, que nos dá prazer, mas depois quando a gente está necessitando daquilo e vai, aquilo nos vira as costas, que aquilo só pode nos satisfazer um certo ponto. Dali em diante, só Cristo. Só Cristo. Eu me emociono quando eu falo que Cristo, Ele nos aceita, mesmo nós sendo errados e cheios de defeitos, porque Ele me aceitou assim. Eu não vim para a igreja o anjinho da cocada-uca, que nem muitos pensam, que fazia tudo certo. Digo, não, agora eu estou pronto para ser cristão. Aí, pá, cristão. E pronto, nunca mais errei. Não é isso, meus irmãos. As pessoas que eu citei aqui eram pessoas cristãs, que ainda nos caminhos tropeçaram e caíram, mas que Cristo os ergueu novamente
e perdoou os seus pecados e eles foram em frente. Eu vou dizer aqui que eu não peco, que o irmão Misael, a irmã Gleice não peca, eu estarei sendo mentiroso. Todos nós conhecemos, os familiares estão aqui para saber disso. Seja por uma atitude ignorante, seja por uma palavra maldita, mas nós pecamos. Mas aí, nós pensamos melhor naquilo que fazemos, que a gente fez, e a gente pede perdão a Cristo e pede para mudar. Porque na Bíblia diz que aquele que pede perdão e deixa, esse alcança a misericórdia. E a igreja está aqui não para extorquir o seu dinheiro, que nem algumas fazem e que nem alguns pensam. A igreja de Cristo está aqui para pregar e para ensinar o reino, que é a palavra de Deus, que é aquilo que Jesus, há quase 2000 anos atrás, falou para os discípulos replicar no mundo. Vá pregar o evangelho para toda criatura. Aquele que crê e se converter será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então essa é a função da igreja, essa é a nossa função de cristãos, de levar a palavra para todo mundo. O maior trabalho missionário hoje são dos cristãos. Você não vê outras religiões fazendo isso. Eu estou dizendo dos cristãos, cristãos em geral. Não estou especificando, limitando a igreja evangélica. Estou falando dos cristãos em geral. A igreja católica, a igreja evangélica, eles mandam missionários pelo mundo, em lugares que eles não são aceitos, em lugares onde essa palavra e essa verdade não é aceita. E eles são mortos por isso. E eles são martirizados. Eu já vi vídeos horríveis de o que fazem com cristãos quando chegam nesses países e que eles são descobertos. Porque lá, em muitos lugares, eles têm que fazer escondido em cavernas, em construções abandonadas. E eles vão lá com a folhinha no bolso, dobra, coloca dentro do bolso, diz: a palavra hoje é essa aqui. Aí segue. Quando chega lá na construção, aí os irmãos começam a ir de trás das pedras, de trás dos montes de areia, se reúnem, ele tira o papelzinho que ele dobrou 700 vezes do bolso para ficar mínimo, para quando a polícia de lá for investigar, ele não ache isso, porque ele será morto por causa disso. E eles são alimentados. E por muitas vezes eu disse: Deus é um covarde, porque com a oportunidade que eu tenho aqui no país que eu vivo, eu não prego a palavra como eles pregam lá, que não pode, que são penalizados por morte. Aqui no máximo que vai fazer é alguém dar um chiliquezinho no Facebook, no Instagram, reclamando de alguma coisa que os cristãos estão fazendo, estão impondo, né? Ou estão sugerindo, no máximo. Aí as pessoas ficam ofendidinhas e não fazem mais ou deixam Cristo por causa de uma piada que alguém fez de fora ou de dentro da igreja com ela. Eu já vi casos assim de amigos meus se distanciaram por piadas assim. Mas a gente tem que estar em Cristo e Cristo em nós. E quando acontece isso, a gente não deixa Cristo por nada. E mesmo se deixar, volta para Cristo, porque reconhece que errou e tem humildade para voltar novamente. Tem pessoas que não voltam por causa disso, porque diz: não, eu não serei mais aceito, eu sou uma pessoa cheia de pecados, cheia de defeitos, eu erro muito. Mas a igreja está aqui para ensinar. A igreja, ela é hospital, ela não é tribunal. Não estamos aqui para julgar você e dizer: olha, você está errado nisso, nisso e naquilo outro. Porque Cristo não fez isso. Então quem sou eu, miserável que sou, para fazer um negócio desse? Nós estamos aqui para aceitar e curar das suas feridas. Assim como Cristo recebeu aquele paralítico que entrou pelo teto e ele disse: levanta e anda, vá em paz e não peques mais. E ele está aqui hoje para dizer isso também: levanta e anda, vá em paz e
não peques mais. E prega o evangelho para toda criatura. E aquele que crê e se converter será salvo. E aquele que não crê será condenado. E nós queremos trazer essa palavra para nossas vidas, para nós vivermos mais felizes. O que não seria... Eu passei uma situação muito desagradável com meu irmão. Eu fiquei... Ficou intrigado. O único irmão que eu tenho. Uma pessoa que eu já chamei de meu melhor amigo. E aconteceu situações que nos distanciavam. Eu fiquei muito triste por isso. Nem pelo que ele fez, mas pelo que a gente deixou de ser. Nós tivemos a oportunidade de nos ver novamente. E nos reconciliamos com Jesus. E ele voltou a ser meu melhor amigo. Minha mãe sofreu muito por isso. Porque achava que quando ele viesse, ele chegasse em casa, a gente ia sair no tapa ou coisa parecida. E ele ficou com raiva do meu pai também. E estávamos 3 pessoas intrigadas, né? E ele veio e agimos como se nada tivesse acontecido, com a maior naturalidade, normalidade do mundo. A gente pegou esse problema que aconteceu entre nós e deixou um pra lá. Já que isso não nos acrescenta algo, que não nos fira. Se for ferir, vá para longe. Eu não quero discórdia dentro da minha casa. E eu não quero por quê? Porque o Evangelho de Cristo prega isso. O mundo prega que você é autossuficiente, que você só precisa de si mesmo. Se você estudar e tiver dinheiro e ser rico, pronto, que sua família vá pra lá. Eu conheço pessoas que depois que conseguiram essas coisas nunca mais voltaram para os atos da família. E não ligaram mais e não querem mais. Por quê? Porque são autossuficientes. O dinheiro supre as necessidades e te dá prazeres como esse, mas não te dão um abraço de uma mãe, nem um afago de um pai. Não te dão. E a palavra de Deus e o reino de Cristo nos ensina isso. Nós devemos lutar pela nossa família, lutar pelos nossos amigos e permanecer juntos. Que sozinhos nós somos fracos. Sozinhos as paixões vêm e nos levam embora. E infelizmente alguns não têm a oportunidade de voltar correndo para Cristo. O mundo traga e leva embora. Mas as oportunidades são dadas. Então nós devemos agarrar. O reino de Deus, a palavra de Deus não está aqui para prender ninguém na religiosidade, no besterol que eu próprio falo. Nos dogmas, nas regras, não pode isso. Mas não pode isso por quê? O que não pode na palavra de Deus tem embasamento. Não pode fazer isso por causa disso. A gente não é preso à religiosidade, a gente é preso ao reino de Cristo. Aquilo que o reino de Deus prega e diz, nós fazemos. Para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, poder transformar o âmbito em que a gente está, seja o nosso trabalho, seja a nossa escola, faculdade, seja a nossa casa principalmente, seja o nosso grupo de amigos. Mas a palavra de Deus está aí para isso. Nos ensina a amar, a ter paciência, a ser zelosos com aquilo que a gente tem, a ser calmos, pacientes, sermos espelho de Cristo.
É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é outra coisa. Não é roubar, que nem muitos fazem, usando o nome de Deus e abrindo a palavra e dizendo coisas tolas e mentirosas, usando a Bíblia. Isso é errado, irmãos. E Deus vai cobrar isso. Isso tem um preço enorme, porque está levando pessoas para a perdição. Está levando pessoas para adorar outras pessoas. E na palavra de Deus diz que o único digno de honra e glória é Jesus Cristo, nenhum outro. Então que possamos ter o reino de Cristo e a palavra de Deus presente em nós, para que a gente possa impactar a nós mesmos, possamos impactar os nossos amigos, os nossos familiares, o nosso campo de trabalho, a nossa instituição escolar. E tudo aquilo que nós pisemos o pé, a pessoa possa olhar e dizer: essa pessoa tem o ensinamento de Cristo. Eu não estou pedindo para que quando você pisar o pé, a pessoa aponte e diga: olha, ali é da Igreja Batista, ali é da Assembleia de Deus. Não estou pedindo, não. Eu estou pedindo e eu estou aconselhando e dizendo que quando você pisa o seu pé, tem o ensinamento dessa palavra. E diga assim: aquela pessoa tem ensinamento de Cristo na vida dela e do reino de Deus, que é o que importa, irmãos. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.